nós seremos um dia julgado perante o tribunal de Cristo, o bema de Cristo, baseado naquilo que nós fazemos, baseado nas oportunidades que Deus tem nos dado. É por isso que nós devemos tomar cuidado. Todas as vezes que Deus nos der uma oportunidade, nós precisamos fazer valer aquela oportunidade. Se Deus tem colocado uma porta aberta diante de nós precisamos entrar por essa porta. Nós precisamos fazer o melhor dessa oportunidade que Deus tem nos dado, porque Ele certamente vai cobrar de nós. Depois ele diz assim para essa igreja: além de colocar uma porta diante de ti, eu sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É interessante, irmãos, quando uma igreja reconhece o tamanho da sua força. Deus falou: maldito o homem que confia no homem. E ele não estava falando, não é para mim confiar no pastor Romildo, ele está falando em si próprio. É quando nós pensamos que nós somos muita coisa. Que temos capacidade. E geralmente, irmãos, as pessoas que têm muito talento, têm muito recursos financeiros, vários tipos de recursos, geralmente essas pessoas não querem muita coisa com Deus. Não procuram se fortalecer em Deus. Não precisa de um pastor, como foi lido aqui hoje. Porque ele próprio é o pastor dele. Então essa igreja aqui tinha pouca força. E Paulo disse o quê? Quando você é forte, que eu sou fraco? Como é que é o negócio? Quando você é fraco, é que estou forte. Não é? Porque é na fraqueza que o quê? Exatamente, né? Minha força se aperfeiçoa, né? Então, irmãos, quando nós realmente sentimos fraco, sem força, é aí que Deus opera por nós. Porque certamente a glória será dele, não é isso? Depois ele diz assim: guardaste a minha palavra. Como é que é esse negócio de guardar a palavra? Alguém sabe? Obedecer a palavra de Deus. Não é só guardar, é viver a palavra de Deus. Exatamente. Eu coloquei aqui: nós podemos ter danças nas nossas igrejas, teatros, não é isso? Estratégia, muito esquema, muita organização, mas se nós não formos fiel à palavra de Deus, nada vale. Hoje nós vemos aí muitas igrejas com muito movimento, com várias atividades, não é isso? Igreja superlotada. Mas será que elas estão sendo fiel à palavra? Será que elas estão guardando a palavra? E essa igreja aqui, imagina, irmãos, esse elogio vem do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, guardaste a minha palavra. Em pouca força guardaste. Olha, nós vemos hoje em dia o homem, ele se corrompendo, porque no momento em que ele se sente fraco, no momento em que ele sente necessidade, o que ele faz? O que ele faz? Não. Está se corrompendo? O que ele faz? Se entrega à vontade da carne. Nós vemos outro dia o presbítero Jesus falando do homem, que ele nunca seria, ele foi chamado aqui para esse país, para realmente falar, para realmente falar aquilo que Deus havia mandado ele falar, que ele não ia ser igual aos outros. E depois ele virou também um andorinha, né? O tizil não era tizil, não era um pardal, né? O pardal virou também uma andorinha. E é exatamente por causa disso, irmãos. Se nós analisarmos a vida de alguém que se corrompeu, que mudou o desdobramento, o ensinamento, a pregação da palavra de Deus para outras doutrinas,
é porque ele houve com ele algum incidente onde ele pensou que era necessário fazer alguma coisa para aliviar, amenizar, consertar aquela situação. Eu conheço pessoas aí que eles foram pessoas que nunca falaram de dízimos e oferta, mas quando apertou o negócio, todo dia estava falando de dízimo e oferta e começou a inventar certas coisas sobre isso. Isso é, Jesus está falando, vocês têm pouca força, mas o que? Guardaste a minha palavra. Então, fugir da palavra de Deus. exatamente, vai haver momento nas nossas vidas que nós vamos estar cheios de dificuldade. As paredes vão estar se fechando, né? Só vai estar o teto aberto para que nós possamos clamar. Não é hora de querer dar uma de Homem-Aranha, de querer subir as paredes usando doutrinas artificiais para amenizar, para consertar o problema. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, esse elogio é profundo de Jesus Cristo. Vocês têm pouca força para guardar essa minha palavra. Ou seja, não começou a torturar a minha palavra, a modificar a minha palavra para sua própria conveniência. E mais do que nunca, irmãos, nós precisamos ser esse tipo de pessoa, né? Ser fiel à palavra de Deus. Ele diz, não negaste o meu nome. Nós vemos lá em Atos, capítulo 3 e 4, dos apóstolos, nós vemos que o nome de Jesus Cristo não era negado por ele. Inclusive, quando os religiosos, os sacerdotes, os fariseus, eles ficaram sabendo que os apóstolos estavam pregando nesse nome de Jesus, o que eles falaram? Vocês estão proibidos de falar nesse nome. O que eles falaram? Tá bem, nós não vamos mais falar nisso? Foi isso? Não. Pode fazer o que você quiser comigo, mas esse nome aí eu vou continuar falando. Eles não negaram o nome de Jesus Cristo, né? É interessante, irmãos, que nós vemos aí na mídia, vários tipos de mídia, nós vemos pessoas quando elas são entrevistadas e falam graças a Deus, ou Deus me ajudou. Né? No Brasil tem muito disso, né? Sim ou não? Tem. O povo fala muito de Deus, mas ou às vezes fala o homem lá de cima. Alguém me ajudou. Mas quando traz Jesus para a conversa, como é que faz a conversa? Ela modifica, muda tudo. Modifica. Porque agora nós estamos falando que Deus é esse. A experiência que o pastor Ramiro teve, que ele contou há poucos dias, quando falou que ia orar pela pessoa, falou em nome de Deus, tudo bem. Quando falou em nome de Jesus, já não precisa orar. É exatamente o que eu estou falando. Né? Porque quando nós falamos Jesus, nós estamos especificando qual Deus, a quem nós estamos referindo. Né? Eu, uma certa vez, fui convidado para fazer um casamento aqui mesmo, num lugar em inglês, e a pessoa me pediu para não orar, no fim, falar em nome de Jesus. Eu falei, então, procura outro pastor, porque eu não faço oração a não ser pelo nome de Jesus. Aí depois a pessoa mudou de ideia, então pode fazer, eu falei, claro. Foi eu que vou fazer o casamento, vai ser tudo em nome de Jesus. E é exatamente isso que Jesus está falando, não negaste o meu nome. Tem outro meio, irmãos, de negar o nome de Jesus, a não ser só nesse sentido? Vários, né? Vamos lá. Alguém pode me falar um outro meio de negar Jesus? O nome de Jesus? Agindo de má fé, agindo de mau comportamento, tudo isso é negar o nome de Jesus. Se você professa a fé e crê em Jesus Cristo e faz coisas que escandaliza o nome de Jesus, você está negando o nome dele. No próprio trabalho mesmo, tem como negar Jesus. Sim. Porque como é que nós somos chamados? Nós somos chamados de quê? De cristãos. O que isso significa? Tem alguma coisa a ver com Cristo? Claro. Tem tudo a ver com Cristo.